Tá gravando, tá, meninas? Tá bom, Pri. Não sei se a Pri tá trabalhando, é isso? Não sei se ela tá trabalhando, ela tá colocando para gravar, saiu ali um pouquinho, mas não tem problema não. Meninas, que semana linda de sol, né, gente? Meu Deus, que coisa linda. Pensei até que a Fabi ia lá para o sítio com o pessoal, Fabi, dessa vez não deu para ir, né? Então, eu ia, mas percebe meu rosto? Tá bem vermelho. Eu fui, segunda-feira diagnosticada com herpes zoster. Hum. Aí eu fiquei bem preocupada, porque é bem sério, né? Eu fui na emergência, estava passando mal, mas graças a Deus ontem eu passei por uma dermatologista, ela falou que é só rosada e dermatite. Ai, Aí, com isso, eu acabei desmarcando com a pastora, né? Porque eu fiquei passando mal, né? Não sabia qual seria o procedimento, aí eu desmarquei. Aí hoje até a amiga, a Ângela, me chamou para ir, mas muito em cima da hora que ela me mandou mensagem ontem, aí eu não tinha me programado com o Beto, aí eu falei, não dá, deixar para uma próxima. a Fabi, e assim lá é muito bem quente, né? O sol pega lá, então não sei como é que seria para você para esse Não posso tratamento, pegar né? sol. Olha só. Gente, perdão. Não é educação. Realmente, assim, é delicado, né? Tem que tomar muito cuidado. Sei que é herpes, né? Não é algo assim tão simples, né? Tem que Mas realmente ter graças um a Deus não foi. cuidado. Não foi herpes, não. Agora está diagnosticado como Tem só uma dermatite e rosada. Saúde. rosada, né? Que eles Uhum. falam. Ai, Fabi, que Deus te abençoe. Que Deus te Amém. abençoe. Você tem que ficar se conter um pouquinho sem poder sol, né? Justamente essa semana aí tão intenso, com aquela Amém. piscina linda que ela tem em casa, maravilhosa. Bom, Mas né? Deus é bom. Meninas, vocês estão bem, né? A gente, assim, não sei se vocês conseguiram ver o videozinho essa semana, os videozinhos. É uma prévia, assim, dessa palavra, né, que Deus colocou no nosso coração, e eu estava, assim, com muito desejo de compartilhar isso com vocês, porque foi algo que Deus trouxe para mim, né? Sempre assim, o Senhor vai falando ao nosso coração, né? Deus precisa tratar com a gente primeiro para que a gente possa falar, né? E essa é uma parábola também, tudo que a gente vê na palavra, a gente fala assim, nossa, como já foi pregado, como já falaram sobre isso, né? E inúmeras vezes, várias pregações, várias pessoas, se a gente for aí no YouTube, a gente vê vários vídeos de pessoas falando sobre essa palavra, mas é aí quando o Senhor fala conosco, né? Quando o Senhor vem trazer para o nosso coração, aí é que tem o efeito, né? Não é só uma coisa que a gente ouviu ou que a gente leu, mas Deus, assim, querendo aplicar na nossa vida. E eu queria, assim, dar uma visão geral, né? Porque são poucos versículos aqui e tanta riqueza que Deus tem para falar com a gente, né? Com as mulheres, principalmente, né, meninas? E, assim, não é para a gente esgotar o assunto, né? O Espírito Santo, ele sempre traz algo novo para a gente, mas, assim, que ele aplique isso na nossa vida, sabe? Que a gente fale daquilo que a gente está vivendo, né? Com verdade mesmo. Vamos orar para a gente começar? Vamos orar. Vou pedir a Fabi para orar. Fabi, ora por nós. Amém. Jesus, nós queremos te agradecer por essa manhã, por esse sábado, a oportunidade, Jesus, que nós temos, Senhor, de aprender mais um pouquinho do Senhor. Jesus, fala conosco, traz à luz, Deus, da tua palavra. Senhor, Amém. queremos ouvir a tua voz, queremos sentir, Jesus, a tua presença. Senhor, muito obrigada por essa mesa posta, muito obrigada, Senhor, porque às vezes a gente acha que é um momento apenas, mas é um momento contigo, Senhor. E como Jesus. é bom, Jesus, como é bom, Senhor, reservar um tempo com o Senhor, porque a tua palavra, ela traz direcionamento, a tua palavra, ela traz luz para a gente, a tua palavra endireita os nossos caminhos. Senhor, e nós te louvamos por isso. Nós te louvamos pelo teu Espírito que fala no nosso espírito. Muito obrigada. Jesus, usa a Rosane com graça, com poder. Fala, Deus, aos nossos corações. Prepara, Deus,
a nossa vida para receber do Senhor, que o nosso coração esteja aberto, Senhor, para receber do Senhor. Nos ensina, Senhor. Queremos aprender do Senhor. No nome de Jesus. Amém. Amém. Aleluia. Amém, meninas. Assim como eu falei, quem entrou aí foi a Natália. Natália, bem-vinda, bom dia. Meninas, assim, nós falamos essa semana sobre essa parábola da dracma, né? Da dracma perdida. Como eu falei, é uma parábola assim tão... um texto muito conhecido nosso, mas assim, quanta riqueza, sabe, que Deus ensina para gente. E eu queria ler de novo, passar aqui pelos pontos que a gente comentou aí durante a semana, e assim, tem uma pergunta final que eu queria fazer para a gente, que eu acho assim que marcou muito a minha vida nesses dias, né? Lucas 15, Evangelho de Lucas, capítulo 15, versículos de 8 a 10 só, né? São só 3 versículos, mas diz assim, né? Ou qual é a mulher? Jesus contando as parábolas, Jesus fala sobre a mulher. Jesus tinha falado a parábola da ovelha perdida, aqui nesse capítulo também Jesus fala sobre o filho pródigo, e assim, que riqueza de capítulo, né? Quando a gente aprende, lê, releia, né? Aprende tudo de novo. E fala assim, né? Qual é a mulher que, possuindo 10 dracmas e perdendo uma delas, não acende uma candeia, varre a casa e procura atentamente até encontrá-la? E quando a encontra, reúne suas amigas e vizinhas e diz: alegrem-se comigo, pois encontrei minha moeda perdida. Gente, perdoa. Hoje eu estou bem alérgica. Eu digo que, da mesma forma, há alegria na presença dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende, que tenha se arrependido, né? Assim termina aqui. Parece que é tão simples e é muito óbvio, muito claro, assim, quando a gente vê isso daqui, né? Mas como o Senhor vem aplicando isso no nosso coração essa semana, né? Falando, assim, da gente perder os nossos valores, né? Essas dracmas aqui, como nós falamos, são moedas, são valores, elas correspondiam a mais ou menos um dia de trabalho aí de um diarista, né, de um trabalhador braçal. E então, se a gente fosse ver hoje, quanto vale uma diarista, né? Uma diarista que vai na sua casa fazer uma limpeza, alguém que vai fazer um serviço, né? Uma mão de obra, né? Um conserto. Então, assim, é esse valor, né? E como é moeda, fala dos nossos valores. Nós falamos isso aqui essa semana, né? Sobre esses valores que você tem, que a gente tem, né? Essa mulher tinha 10 valores. E assim, eu não sei se você pode enumerar aí 10 valores dentro da sua casa, com certeza você vai achar, né, muitos valores, muitas coisas que Deus foi te dando ao longo aí da tua construção, da tua família, né, daquilo que você da tua história, né? Quantos valores você vai reunindo. E assim, não só os valores que a gente pensa nos atributos de Deus, nas coisas da igreja, a gente logo pensa nas coisas relacionadas ao mundo espiritual, mas assim, os seus valores morais, porque assim, quando Deus nos fez, Ele nos fez com valores morais. Todos os homens, independente se são cristãos ou não, há uma consciência dentro de nós que se refere aos valores morais que a gente tem por causa da criação de Deus, porque Deus nos fez imagem e semelhança dele. Então, assim, há traços de moralidade em Deus que existem em todos os homens. A gente sempre tem uma consciência daquilo que é certo e errado e daquilo que a gente deve fazer ou não. E, assim, dentro da nossa casa, a gente pensa aí nos valores, assim, de a nossa responsabilidade com honestidade, sabe? Com a verdade ali de Deus, com sermos pessoas responsáveis, sermos pessoas humildes, né? Com respeito uns com os outros, né? Com a consideração, com a empatia. São vários valores que a gente vai reunindo e eu tenho certeza que cada uma que, se vocês forem listar aí, são muito mais de 10 valores, de coisas que vocês carregam, sabe? De você, olha, eu aprendi isso com a minha mãe, eu aprendi isso com os meus avós, eu aprendi isso, né? Os valores da gente sempre respeitar as pessoas, como a gente deve observar, como a gente deve tratar as pessoas. Então, são muitos valores, né? E essa mulher tinha aí essas 10 dracmas, e eu quero, assim, te convidar a pensar nisso, né? Em 10 valores ali, 10 dracmas, né? Só que o texto vai dizer que ela perde uma delas. Uma delas. E
Eu não sei qual é o valor que você está perdendo dentro da sua casa. Eu passei por uma revista em mim essa semana pensando nisso, né? Que valores, o que que eu estou perdendo dentro de casa? E aí eu já queria trazer uma coisa interessante para a gente, assim, não é, não são as pressões externas, não é aquilo, as circunstâncias ao redor que fizeram com que essa mulher perdesse esse valor. Ela perdeu dentro de casa. Reconhecer isso é difícil, dói, porque às vezes a gente vai dizer: "Nossa, fulano me fez perder, né, aconteceu isso, né, esse trauma, aconteceu isso no trabalho, aconteceu isso na igreja", mas aqui não fala de algo externo, fala de algo lá dentro, né, dentro da nossa casa, dentro do nosso ambiente, onde a gente supostamente tem um controle, né, onde a gente supostamente está mais à vontade, né, e onde a gente, assim, onde a gente sabe onde está tudo, né? Não, onde eu guardei isso, onde eu coloquei em casa é assim, né? E falando assim da casa da nossa vida, né? Ela perdeu dentro. Às vezes a gente se perde, né? Da gente mesmo, daquilo que a gente é, da nossa essência. A gente vai deixando misturar com várias coisas. Meninas, como isso acontece quando a gente está nos relacionamentos com as pessoas, né? A gente vai assim, a gente vai absorvendo muita coisa que a gente aprende, isso é ótimo, mas às vezes também a gente mistura valores, né? A gente confunde e quando vê a gente já perdeu. E isso é muito importante chamar atenção para esse ponto aqui. Essa mulher perde uma dracma dentro de casa. Eu não sei qual é o valor, qual é a moeda, qual é aquilo de importante que você tem perdido dentro da sua casa, que no meio do turbilhão de pensamentos, de sentimentos, de emoções, de experiências que você está vivendo, você está perdendo, né? Deixando de dar atenção para aquilo, quando viu aquilo já está desapareceu da sua vista, né? Que a gente vê aqui é que aquela dracma desapareceu da vista dela. E às vezes a gente vê isso na nossa vida, algo desaparecendo da nossa vista, e a gente, o que, assim, o resultado disso é a gente começar a se esquecer daquilo, ou a gente deixar num canto jogado, e aquilo vai ficando empoeirado, empoeirado, até daqui a pouco não ter mais serventia, parece que não tem mais aplicação na sua vida, quando a gente perde a identificação com aquilo, né? Identificação, essa palavra identificação, eu uso muito essa palavra, né? De identidade, mas porque assim é algo que é idem, que é igual, que é parecido. Então assim, quando você na sua vida você perde algo que era igual a você, que representava, né? Talvez alguém vai falar aqui de alguma de nós, olha, fulana é assim. Só de olhar para você, alguém vai falar, nossa, é uma representação dela, né? Quando vê algo, de repente, algo de bom que alguém tenha feito, nossa, é uma representação ali da fulana. Vamos dizer, a Fernanda aqui, nossa, ser calma, ser uma pessoa controlada, de palavras sábias, é uma representação da Fernanda, porque de tanto ver isso, ver essa identidade na vida dela, né? E às vezes a gente vai perdendo esses valores, essa mulher que perde dentro de casa. Dói reconhecer isso, gente, que a gente às vezes perde as nossas coisas. Não adianta a gente culpar os que estão de fora, mas assim somos nós mesmos que somos responsáveis. E aí a palavra vai dizendo que essa mulher, ela perde essa dracma e ela acende uma candeia. Nós falamos sobre isso aqui, né? A palavra de Deus diz dela mesmo lá no Salmo 119, né? Que lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho, né? Há outros textos que eu gosto assim que falam que o Senhor derrama luz nas nossas trevas, naquilo que é escuridão dentro de nós, o Senhor vem com luz. E assim não há nada mais poderoso para derramar luz, para clarear a nossa mente, clarear as nossas ideias, os nossos comportamentos, do que a palavra do Senhor. Sabe, se há um guia, né, que a gente tem de valor, né, que pode moldar e melhorar ainda mais os valores que a gente tem, é essa palavra poderosa, sabe? Da gente poder sondar e olhar, olha, quando a gente lê, a gente vê, será que eu estou agindo assim?
o que eu preciso consertar, né? A palavra é como se fosse um espelho, né? Que a gente olha e a gente vai ver os nossos defeitos, e aí você vai poder corrigir, né? A Fabi está aqui com problema na pele, né, Fabi? E assim, com certeza ela olha no espelho e ela fala, não, aqui precisa passar um pouquinho mais de creme, aqui eu preciso dar mais cuidado, olha, aqui desse lado já melhorou, mas aqui preciso intensificar, né? Preciso ter esse trabalho. Então, assim, é assim com a palavra de Deus, a gente olha no espelho e olha, poxa, eu já consegui consertar essa ruguinha aqui, né? Já consegui passando maquiagem, né? Não, aqui eu passei batom, mas nossa, minha olheira tá funda, eu preciso corrigir aqui, melhorar essa área. Então, assim, eu vejo isso, o espelho, né? A palavra de Deus como esse espelho, que a gente se olha e a gente enxerga onde estão os defeitos, e a gente tem condições de corrigir através da palavra. E aí essa mulher pega essa candeia, que é luz, que representa essa palavra, e ela vai procurar, né? Então, assim, quando a gente está com os nossos valores perdidos, assim, esses atributos, né? Coisas que a gente carrega em nós e que, de repente, a gente esqueceu, nada melhor do que a palavra de Deus para alumiar, para trazer essa clareza, né? Para a gente realmente enxergar e ter condições de consertar, né? De acertar, de colocar isso na direção de novo, né? Essa palavra. E aí o texto vai dizer que ela varre a casa e procura, ela acende, né? Primeira coisa que ela faz, ela acende a luz. Ela não quer ficar tateando no escuro. Ela não quer ficar perdida, né? Imagina a gente no escuro, procurando alguma coisa no escuro, né? Você vai colocando a mão, né? E dentro de casa, é claro que a gente tem a nossa ambiência, a gente é acostumado, a gente já sabe mais ou menos, não, aqui está a mesa, né? Aqui tem uma cadeira, aqui tem isso. A gente sabe mais ou menos, mas assim, que coisa triste quando a gente está perdido, sem luz, né? É difícil isso, como ficar sem luz em casa é ruim, né? São assim, a água, a luz, né? Esses elementos essenciais aí, que é horrível ficar sem, né? De repente, aí durante o dia, acabou a luz, tá, mas imagine se a companhia elétrica não restabelece a luz, vai chegando à tarde, à noite, se fica num breu, aí você não tem uma TV para assistir, né? Não tem condições, aí o teu celular está descarregando, né? Você não tem uma distração, um meio de informação, para ler também não dá, é difícil, não dá para tomar banho direito. Olha só quanta coisa, né? Você tem medo de estar fazendo uma comida, cair um bicho, uma coisa, né? Então, gente, assim, realmente a luz, assim como no nosso cotidiano, né? Falando aqui dessas coisas comuns, como a luz é importante. E assim, imagine essa mulher procurando no escuro. Eu queria dizer para você nessa manhã, sabe? Recorre à palavra de Deus, recorre à luz da palavra de Deus, sabe? Para você não ficar tateando no escuro. Talvez você está querendo se encontrar, achar o teu propósito de vida, né? Achar ali, realinhar os teus valores de novo, né? Encontrar aquilo, a tua essência, aquilo para que você foi criado, e você está tateando no escuro sem a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela é poderosa. O que a Bíblia diz que ela é apta, quer dizer, ela tem condições, né? Ela é assim aperfeiçoada, e ela é assim, é perfeita para discernir entre as tuas emoções e os teus pensamentos. Quando a gente se vê confuso, né? Quantas vezes a gente está para tomar uma decisão e a gente assim se vê confuso, será que isso é só minha emoção? Será que, né, o que a minha mente está pensando? E assim, a palavra, ela é assim eficaz para discernir, olha, isso aqui é só tua emoção, isso aqui é no calor do momento que você está tomando essa decisão. Não, mas isso daqui é um pensamento, isso aqui é uma construção de algo que você já vem trabalhando, né? Então, assim, a palavra de Deus, ela é apta para fazer esse discernimento, para dividir isso, para que você possa tomar decisões sábias, decisões concretas, pautadas realmente naquilo que o Senhor está dizendo. Como que o Senhor é assim, ele nos ensina todos os dias, e o Senhor nos leva nesse caminho assim de obediência pela sua palavra. Então a palavra de Deus, ela é poderosa, sabe? E ela te dá discernimento, ela te dá sabedoria, sabe? Ela te enche daquilo que são os pensamentos de Deus, daquilo que são o que rege, né, o reino de Deus. A palavra de Deus vai te dar essa direção. Então, meninas, assim, pautar a nossa vida, sabe? Acende essa luz dentro da tua casa,
sabe? Procura, busca a palavra do Senhor. Sei que às vezes é difícil a gente no dia a dia, com tanta correria, mas assim, se você ler um versículo, igual esse aqui, são 3 versículos, sabe? Essa palavra aqui tá pautada em 3 versículos. Se você ler e você meditar, fala, Senhor, fala comigo, sabe? Pede ao Senhor, Senhor, esclarece. Senhor, a palavra do Senhor diz o quê? Que quem pede sabedoria, o Senhor dá, sabe? Peça a Deus sabedoria e Deus vai te esclarecer, Deus vai te revelar muito além do que está escrito aqui na letra. O Senhor vai trazendo para a gente, vai trazendo direção para o nosso caminho. E essa mulher aqui, ela acende essa luz e ela varre a casa. Não é só ela pega a vassoura para varrer, né? Pega ali a vassoura. Talvez algum de nós, né? Hoje em dia a gente ia pegar o aspirador para, né, lá de baixo, mais fácil. Mas essa mulher, ela faz uma varredura. Ela é como se ela percorresse, então, por vários cômodos, né? Não é só o ato dela pegar a vassoura e varrer. Ela faz uma varredura com os olhos, com a luz. E, assim, interessante que a candeia na mão, né? Naquela época, talvez fosse tipo uma lamparina, né? Em que ela fosse direcionando. Hoje em dia, a gente tem aí a lanterninha do celular, né? Que é mais fácil. Mas, assim, ela faz essa varredura. Então, isso indica cuidado. Ela não faz isso de qualquer maneira. E, às vezes, a gente, no nosso tempo, nessa nossa percepção de estar perdendo os nossos valores, de perder de quem você é, quantas vezes a gente olha, eu não estou me reconhecendo, sabe? Às vezes você olha para as suas atitudes, né? Para aquilo que você mesmo tem falado, e você fala, nossa, eu não estou me reconhecendo, sabe? E essa mulher faz essa varredura cuidadosa, sabe? Ela não deixa de lado, talvez ali nenhum cantinho, sabe? Ela vai ali com diligência, com foco. Meninas, quando você perceber que está perdendo um valor, que está perdendo a autoridade dentro da sua casa, que está perdendo ali o respeito por alguém que você convive. Não estou falando aqui só de marido, estou falando de filhos, de irmãos, de pais, né? Seja com quem você convive dentro da tua casa, sabe? Se você acha que você assim, começou a se perder de si mesma, de falar assim, olha, eu respondi hoje, eu respondi com ele com grosseria, eu falei, não quis saber, bati a porta e tranquei a porta do meu quarto, depois você começa a se arrepender, você fala, nossa, mas eu não sou assim, né? Às vezes a gente se vê perdendo. Foca, sabe? Foca nisso, faz como essa mulher, sabe? Que vai com a candeia lá nos cantinhos e alumiando, né? Colocando, dando foco de luz para ela achar isso de novo, sabe? Não deixa se perder, porque perde um, daqui a pouco você está perdendo o segundo, o terceiro, o quarto, e daqui a pouco você está assim, se vendo sem valores, você está se vendo uma pessoa que facilmente é contaminada, porque você não tem fundamentos em você mesmo, da tua essência, e a gente precisa buscar isso, buscar de novo dentro da nossa casa, né? E aí fala assim que ela procura atentamente até encontrar. Gente, assim, é interessante aqui que talvez a moeda, que eu falei, moeda rola, né? A moeda, eu não sei como era aquela moeda daquela época, se ela era mais durinha, tipo uma pedrinha, né? Mas, assim, a gente pensa nas nossas moedas de hoje em dia, que quase a gente não usa, né, gente? Hoje em dia, tudo é Pix, tudo é débito, crédito, mas a gente tem essas moedas. Eu logo lembrei assim, de uma moeda de R$1, que ela é maiorzinha, né? Imagine ela rolar, às vezes, quando rola, perde, né? Você, meu Deus, né? Onde foi? Ela se esconde, às vezes, naqueles cantinhos mais absurdos, né? Atrás do pé, né? De alguma coisa ali. E, gente, quando a gente vai procurar, talvez ali você vai achar poeira, né, ali de baixo, e quando você vai retirar aquela mulher, porque aqui ela procurou até encontrar, ela não descansou, né, até ela encontrar, e quando ela encontra, talvez venha ali agarrada algumas poeiras, né, naquela moeda, mas assim, o que traz para a gente, assim, que essa mulher foi nos cantinhos, né, e aí ela precisa, gente, para a gente fazer isso assim, com esse foco, com essa diligência, muitas vezes é se abaixar. A gente precisa descer do nosso palco, do nosso salto, né? Quantas vezes a gente está aí no meio de uma situação em que, né, você responde, você discute com alguém, discute com seu marido, com seu filho, seja lá com quem for, né? E você não quer
perder. Você quer manter a tua posição até o fim. A palavra final tem que ser a tua. Afinal, você é a mulher, né? Empoderada. Mas, assim, para achar os nossos valores, a gente precisa descer do salto, sabe? Ir para o joelho, muitas vezes na oração, na busca pelo Senhor e também se humilhando. Se tiver que pedir perdão, sabe? Reconhecer, olha, eu errei, né? Eu também erro nisso aqui, eu também tenho as fraquezas, as mesmas fraquezas que você. Como é importante quando a gente pode conversar com alguém que é dentro da nossa casa, que é íntimo nosso, e a gente pode se abrir, né? Eu lembro assim de alguém falando, eu já comentei isso aqui alguma vez, né? Que você chega em casa você pode tirar o sutiã, caso você tira o sapato e a tua unha não está feita, né? Em casa é esse lugar que você chega suada, né? Então, assim, casa é aquele lugar assim, que você chega arrancando tudo, a maquiagem, né? Tá? Aquilo que está mantendo o teu rosto lá todo, né? Perfeitinho na frente de todo mundo. Em casa você pode ser quem você é, né? Ser visível, ser clara, ser transparente. Então, assim, como que é importante a gente buscar isso, ser transparente para com os nossos, sabe? Então, assim, se você está percebendo, olha, eu agi com desrespeito contigo, eu agi com falta de empatia aqui, eu não fui honesta, né, nessa área, e não estou falando aqui de honestidade só na honestidade, às vezes, financeira, né, a gente logo pensa, né, na questão de dinheiro, na honestidade, né, no tratamento mesmo, sabe? Quantas vezes a gente é dissimulado? Mulher, então, mulher, ela é assim, a mulher ela é um poço de emoções, de sentimentos, né, de comportamentos. A mulher, ela se demonstra muito, né, e ela é assim, ela usa muito tudo que o ser humano tem, porque assim, às vezes eu fico olhando para os homens, eu penso assim que os homens, eles têm várias coisas que todo ser humano tem, né, na questão das emoções, do comportamento, mas os homens, assim, eles são mais comedidos, né? Tem áreas que você nem percebe da vida dele que ele é assim. Agora, a mulher não, ela se demonstra, né? A mulher, ela demonstra a irritação, como ela mostra amorosa também, né? Ela demonstra ser aquela pessoa que perde o controle à toa, mas, ao mesmo tempo, ela demonstra sabedoria, carinhosa ali nas suas palavras. A mulher era assim, era um poço disso tudo, né? E assim, como que a gente às vezes se perde, gente? A gente se perde dentro disso aqui, né? E assim, o que está falando aqui desse encontrar, de se humilhar, da gente assim, ter que descer aí desse nosso lugar de olha, eu tenho sempre razão, né? Então, você reconhecer e você falar isso para as pessoas, eu reconheço que eu tenho essa fraqueza, que eu preciso melhorar, que eu preciso me aperfeiçoar aqui. Isso não vai diminuir você, não. Pelo contrário, vai te fazer crescer aos olhos da outra pessoa com quem você convive. Então, assim, trazendo isso para a gente, sobre assim, esse nosso comportamento. Desce lá no chão para procurar esse valor. Desce lá no chão para procurar essa moeda, sabe? Se ajoelha, né? E assim, vai com a tua cara no pó até encontrar, sabe? Até encontrar, seja uma só, mas eu tenho muitas qualidades, eu tenho muitas coisas boas em mim, mas Deus quer você completa, sabe? Deus, assim, quando a gente lê aquela mulher lá de Provérbios 31, a gente vê, assim, uma lista de coisas que a gente fala assim, meu Deus, eu nunca vou conseguir ser igual essa mulher, de fazer tanto quanto ela, sabe? Mas não é sobre essa perfeição, é sobre ser completo. Às vezes você é completo na presença do Senhor e às vezes apresenta algumas fraquezas, mas você está inteiro na presença de Deus, sabe? Dentro desses nossos 10 valores aqui, as 10 dracmas, né? Talvez tivesse alguma ali que estivesse mais arranhadinha, uma moeda mais antiga um pouquinho, né? A gente não sabe ali se as 10 dracmas todas tinham, ali as 10 dracmas tinham o mesmo valor, né? Todas elas, né? Mas assim, talvez se a gente num conjunto de moedas nossas aqui, uma é de R$1, uma é de 10 centavos, né? A gente não sabe, mas que esteja completo, que estejam todas diante de Deus. E aquilo que Deus tiver que aperfeiçoar, Ele vai fazer, porque Deus é esse Deus que tem prazer em trabalhar nas nossas vidas, né? E gente, então a gente precisa descer, se humilhar, sabe? Para procurar essas 10 dracmas. E aí, olha só o que o texto vai dizer. E quando
essa mulher encontra esse valor, ela encontra essa moeda, ela reúne as suas amigas e vizinhas e diz: "Alegrem-se comigo, pois encontrei a minha moeda perdida". Gente, assim, e aqui vai falar do nosso testemunho, né, da gente contar para as pessoas: "Olha, eu estava mal, passei um período da minha vida em que eu pensei que eu tinha me perdido de mim mesma, que eu tinha perdido esse valor, que eu tinha perdido a empatia, a capacidade, né, de ser, carinhosa", né. Quantas vezes a gente passa por fases da nossa vida em que a gente está tão é tanta exigência de trabalho, é tanta pressão daquilo que a gente tem que oferecer, né, que a gente, assim, se vê tão esgotada que a gente, deixa de ser carinhoso, a gente deixa de ser calmo, a gente deixa de ser aquela pessoa atenciosa, né. E aqui fala assim que ela se alegrou muito, porque ela encontrou: "Olha, eu encontrei minha paz de novo", né. Talvez, gente, a gente, assim, dentro da nossa casa mesmo, não vou nem falar aqui de ambiente de trabalho, mas vou falar dentro da nossa casa, né, da gente, assim: "Olha, eu consegui organizar as coisas aqui em casa e eu estou me vendo, assim, mais centrada, mais focada, né, estou procurando fazer as coisas com mais calma, ouvir mais o meu filho, ouvir mais os meus pais, o meu marido, né, estou procurando, assim, dar mais atenção a essas certas coisas". Então isso, assim, é a mulher se encontrando de novo, né, com aquilo, com a essência dela. E aqui essa mulher fala, assim, que ela encontrou e ela chamou as amigas e falou: "Olha, eu me encontrei", sabe. A que a gente está doido para ter aquele nosso café de novo, né, que a gente não conseguiu ter, mas assim, para isso, para reunir as amigas e dizer: "Olha, eu passei por essa e essa situação, passei por uma situação financeira difícil, ou passei por uma situação sentimental difícil, e assim, parecia que eu tinha me perdido de mim mesma, mas meninas, eu me encontrei". Da gente contar uma para as outras, testemunhar uma para as outras, sabe. Aqui fala das amigas, da intimidade, e fala das vizinhas, então estou falando aí de um círculo um pouquinho além só da intimidade, né. Ela também reunir as vizinhas ali ao redor e contar: "Olha, eu me achei de novo, encontrei essa dracma perdida que estava, que tinha saído de mim, né, parecia, assim, que eu não me reconhecia mais, eu me encontrei". E, assim, vou falar uma coisa muito especial: as mulheres, elas têm uma característica mesmo, assim, da mulher, que é de compartilhar as coisas, né, como que os homens têm, eles têm uma maneira especial deles, mas as mulheres, quando elas chamam as suas amigas, quando elas contam, mulher especialista em fofoca. Eu falo aqui, mulher é boa nisso, né. Então, assim, quando a gente tem também para esse lado, mulher é boa nisso. Então, assim, vamos usar esse princípio da fofoca para contar as coisas boas, para contar aquilo que Deus está fazendo na tua vida, para contar o que Deus já transformou em você, né. Como que a gente é especialista, né, de ver, às vezes está alguém passando ali na rua: fulano, mas ontem eu vi ela assim, assim, uma condição e tal". Então, assim, imagina você agora reunindo as tuas amigas e falando: "Gente, eu vi fulana, né, eu vi a Pri aqui, né, eu vi a Fernanda, eu vi elas, gente, cheias do Espírito Santo, vocês precisam ver como é que essa mulher estava, vocês precisam ver como é que essa mulher está transformada, que coisa maravilhosa, que coisa linda, como é que ela está, sabe, uma transformação que vem lá de dentro, está contagiando todo mundo, o marido dela, o filho". Gente, então, assim, que a gente reúna as amigas para contar dos valores, das coisas boas que a gente tem achado de novo, que a gente achou que tinha perdido, quanta essência, quanto talento, quanta coisa boa que a gente fazia, que a gente achou que: "Ah, eu não tenho mais condições, passou dessa fase da minha vida", e Deus está restaurando em você, sabe. Então, assim, essa dracma que essa mulher se alegra com isso, ela chama as amigas. E aí Jesus faz uma comparação, ele fala assim que esse contar, isso que ela fez contando de ter achado essa dracma, é igual quando um pecador se arrepende. Então, assim, como que Jesus faz essa comparação, sabe? Quando a gente se acha de novo, quando a gente acha os nossos valores, sabe? Quando a gente, assim, se redescobre ali com a nossa essência, com a essência do que Deus foi criado para a gente ser, sabe? Isso é comparado a alguém que se arrepende dos seus pecados e há essa alegria nos céus,
sabe? Se nós temos pessoas verdadeiras na nossa vida, amigos verdadeiros, eles vão se alegrar, igual os anjos se alegram lá no céu, com mais um, e mais um. Quando, gente, imaginem nós que vivemos aí no ambiente da igreja, né? Quando a gente está ali na célula e, de repente, alguém que a gente convidou, alguém que a gente está trabalhando ali, está orando por essa pessoa, e essa pessoa aceita Jesus. Como que a gente se alegra? Imagina os anjos lá falando, é mais um, né? A gente fala, poxa, mais um para a casa de Deus, mais um que vai estar com a gente ali, e os anjos se alegram com mais um, sabe, que reconhece, isso daqui fala de reconhecer, quando a gente se humilha ao ponto, igual essa mulher aqui, de reconhecer, olha, eu perdi mesmo, eu perdi, eu não sabia onde coloquei, e a gente reconhece isso, e que alegria há na presença de Deus. E aí, deixa eu comentar só mais uma coisa aqui, gente. Quando essa mulher varre a casa e ela procura, o interessante é que ela se esforça. Às vezes a gente precisa se ajoelhar, se abaixar, como eu falei aqui, precisa haver um esforço nosso, né? Um trabalho nosso, né, a respeito disso, de buscar essa moeda perdida. Às vezes a gente terceiriza, não é? Como que a gente perde algo e a gente fala, foi fulano que me provocou, ele me provocou até o ponto de eu responder daquela forma e eu me tornei uma pessoa amarga, né? Olha, eu assim, essa situação me levou a agir dessa forma, né? A gente fica assim, terceirizando. Aqui fala que ela varre a casa e ela vai procurar, ela não chama a criada dela, ela não chama as amigas naquela hora para procurar, ela chama as amigas depois para voltar. Mas é ela que vai se esforçar. Então, assim, depende de nós, sabe? Não adianta, tem muitas vezes, sim, que a gente é levado a situações, quantas vezes? A gente é levado ao nosso limite ali, né? Essa semana a gente falou na célula sobre pressão, né? E às vezes alguém pressiona, às vezes é uma cobrança de uma forma que a gente fala, não estou aguentando, não estou, perdi a minha paciência. Então, eu estourei, eu explodi, porque aquela pessoa me levou naquele limite. Só que, assim, essa responsabilidade é nossa, porque, assim, quem tem que ter um controle, quem é que tem que ter o domínio próprio somos nós. E nós temos essa ferramenta do Espírito Santo, né? A Kézia entrou aí com a gente. Essa ferramenta, meninas, de controle emocional que o Espírito Santo nos dá. Então, não adianta a gente culpar alguém, não adianta a gente pôr essa responsabilidade de achar os valores em alguém. Somos nós que temos que procurar. E aí eu queria ir para a última pergunta aqui, porque o texto a gente já leu tudo, mas eu queria voltar lá no início do texto, para a gente assim, finalizar com essa pergunta que Jesus começa falando. Jesus fala assim, qual é a mulher que possuindo 10 dracmas, né? E aí ele continua, qual é a mulher? Que mulher é essa? Sabe? Se a pergunta é qual é a mulher, né, que possuindo 10 dracmas e perdendo uma, é como se ele dissesse assim, quase que ele dissesse, não tem nenhuma mulher, né? Praticamente como se Jesus estivesse dizendo assim, gente, qual é a pessoa que quando acontece isso não faz, né? Quer dizer, praticamente não existe essa pessoa que não faça isso. Geralmente todas vão fazer. Mas aqui dá a entender que há essa margem aqui de alguém que não faz isso, que perdendo esses valores, que não se humilha, não se abaixa, não acende a luz, não procura na palavra, pode existir essa mulher que, assim, por causa do cansaço, por causa da rotina, por causa da mesmice, ela não procura. Qual é a mulher, né? Existe aí, qual é a mulher que não procuraria isso, que não faria isso? Existe sim, gente, uma mulher que assim que não reconhece, às vezes não reconhece o valor daquilo que ela tem. Você tem qualidades, você tem valores, sabe, morais, como eu falei, que nós nascemos dessa forma, porque Deus nos fez seres humanos com esses valores morais, e você adquiriu muito mais valores ainda na presença de Deus por causa da ação do Espírito Santo, sabe? Toda vez que você ouve a palavra de Deus, o Senhor vai te transformando, Ele vai te aperfeiçoando, e você vai ganhando muito mais, né? Você tem muita coisa que você carrega, sabe, de valor, mas às vezes você não dá o devido valor,
você não acha que isso é importante, sabe? A sua maneira, às vezes, de lidar com as pessoas, a sua maneira de tratar com as pessoas, sabe? Então, está refletindo o seu caráter, está refletindo valores que você tem e você, às vezes, não dá importância. Então, assim, essa é uma das mulheres que talvez não procuraria. Acha assim, não, eu já tenho tanta coisa. Ah, isso daí, eu agir assim, ninguém vai perceber, ninguém vai notar, não tem importância se eu ser um pouco mais grossa, se eu for um pouco mais rude, se eu for uma pessoa assim, que não dá muita atenção, né? Se eu for uma pessoa sem misericórdia, sem empatia, não, isso daí vai passar batido. Eu tenho tantas outras coisas, tantas outras moedas, tem mais 9 aqui, né? Então, talvez assim você não dê o devido valor a isso que você está perdendo. Mas, assim como eu falei, Deus nos quer inteiros na presença dele. Deus não nos quer como pela metade, né? Com as nossas entregas pela metade. Não, mas o Senhor quer trabalhar em nós o caráter dele, aperfeiçoar na nossa vida, sabe? E, assim, cada detalhe da sua vida importa. Cada detalhe daquilo que você é importante nessa construção da tua história, sabe? Dos teus relacionamentos. Cada detalhe seu é importante. Como a gente ouve, às vezes, testemunho de alguém, a gente fala, olha, fulano é tão isso e tão aquilo, e a gente começa a descrever ali uma série de coisas que a pessoa assim, faz parte da essência dela. Olha, ela faz isso, mas não é forçado. Ela faz porque ela é assim. Isso é lindo da gente ver, e Deus quer trabalhar isso na nossa vida, meninas, sabe? Na nossa personalidade. Às vezes a gente se esconde atrás do temperamento, sabe? Não, mas o meu temperamento é mais assim, né? Mas assim, o temperamento é só um guia, mais ou menos, né? É como se fosse assim uma lista, né? Daquilo que geralmente você apresenta, mas aí a gente tem a ação do Espírito Santo. Coisa linda são comportamentos, temperamentos transformados pelo Espírito Santo para atender ao propósito de Deus, sabe? E vou te falar uma coisa, Deus não é egoísta, assim, a ponto de, não, nós temos que fazer a vontade de Deus e não importa se a gente vai ficar todo quebrado, todo machucado, a gente vai fazer a vontade de Deus. Deus é bom o tempo todo, sabe? Aquilo que Deus faz, que Ele te chama para fazer de bom para Ele, é porque vai ser bom para você, sabe? Deus aperfeiçoa você, Deus trabalha em você, mas Ele vai te transformando em algo melhor, sabe? Um instrumento melhor. Ao longo da nossa história, Deus vai fazendo isso com a gente, sabe? Aperfeiçoando a nossa vida, aperfeiçoando o nosso caráter, moldando. Quando Ele pega ali a nossa vida, Ele tira as arestas, Ele aperfeiçoa, Ele faz de forma linda, sabe? Não é só para o egoísmo de Deus, como se Deus fosse egoísta e eu quero isso perfeito na minha presença. Deus é bom o tempo todo. Se vai ser perfeito para Deus, é porque vai ser bom para você também, sabe? Deus trabalha da nossa vida dessa forma. Então, assim, atenta, sabe? Seja uma dessas mulheres aqui que procuram como essa mulher aqui, a Drácula, sabe? Não desvaloriza aquilo que você tem recebido, aquilo que é a tua essência, não. E, assim, às vezes a gente, assim, prefere ser uma dessas mulheres aqui que talvez não procuraria, porque, assim, a gente não quer admitir que a gente errou e que a gente perdeu, né? Às vezes a gente não quer admitir, a gente não quer se humilhar e a gente prefere viver incompleto do que admitir que está perdendo algo da nossa essência, né? E, assim, a mesmice, né? Aquilo que é costumeiro faz a gente perder as coisas às vezes, né? A gente vai deixando lá no cantinho, vai deixando apagado, até aquilo, imagine uma moeda, né? A gente, quantas histórias que nós ouvimos de pessoas que tinham uma fortuna em dinheiro e que não aplicaram, guardaram dentro de uma mala, debaixo de um colchão, e aquele dinheiro se desvalorizou, né? E quando a família acha, depois de muitos anos, já não tem valor nenhum, é só papel. E quantos de nós, às vezes, tem os nossos valores, aquilo que a gente tem, a gente vai deixando tão esquecido, empoeirado, guardado, guardado. A gente não usa para abençoar as pessoas, a gente vai deixando guardado, guardado, esquecido, até aquilo realmente perder o seu valor, né? Aquilo ficar empoeirado, mofado, né? A ponto de se rasgar e não ter mais recuperação.
E o Senhor está nos chamando a atenção aqui nessa manhã para a gente trazer diante dele, né? Para a gente buscar lá, mesmo que essa moedinha esteja empoeirada, que você achou lá nos teus porões, né? Nos quartos escuros, né? Que você talvez não queira tanto tempo entrar para limpar, mas assim é lá que você tem que acender a candeia e ir lá e buscar, sabe? Trazer de volta, trazer à tona. Quantos sonhos, talvez, né, relacionados aí aos teus valores, sonhos que você tem, que você deixou perdido lá atrás. E assim o Senhor quer que você traga luz, que você coloque na presença dele, que você testemunhe sobre isso, sabe? E ele vai restaurar, sabe? Fazer esse valor estar brilhando de novo na sua vida. E assim, é isso que o Senhor quer falar ao nosso coração. O Senhor falou muito comigo essa semana sobre isso, sabe? Sobre sonhos, sobre esses valores, e como assim a gente se cobra às vezes, né? A gente quer estar inteiro na presença de Deus, e às vezes a gente vem, Senhor, eu vim rasgada de meus pedaços aqui, eu estou mal hoje, mas eu quero ser refeita na tua presença. Deus é esse Deus de restauração, sabe? Eu creio nesse Deus. Esse Deus, quando ele nos perdoa, ele nos restaura uma condição de novo, né? Assim, Deus é esse Deus amoroso, sabe, que sonda o nosso coração, sonda o que há dentro de nós, e assim, ele vê o que a gente já perdeu, o que ao longo da nossa caminhada a gente foi esquecendo, a gente foi se desfazendo daquilo, e a gente foi deixando de lado como uma coisa, isso daqui não vale nada. Quantas vezes você pensa, eu fiz isso para alguém e a pessoa não valorizou? Quantas vezes, né? Não estou dizendo aqui que a gente não tenha que aprender a dizer não, que a gente tem que, né, nos colocar no nosso lugar, né? E a gente precisa de respeito, a gente também precisa ser respeitado naquilo que a gente fala, naquilo que a gente sente, né? A gente precisa disso. Mas, assim, diante de Deus, sabe? Quantas coisas que vão brigar com a nossa essência, que a gente vai falar, olha, não faço mais porque a pessoa me ofendeu, mas aquilo fica, parece que fica reverberando dentro de você, pedindo para você fazer de novo, porque assim você está demonstrando nisso a essência de Deus, a essência do teu Pai, sabe, que te gerou numa identidade com Ele, que te gerou parecida com Ele, sabe? Você tem valores, você tem coisas especiais que às vezes é só você que tem, só você sabe fazer daquela forma, só você. E assim, o mundo, as pessoas com quem você convive, as tuas amigas, as vizinhas aqui vão receber através da tua vida, sabe? São valores, são coisas inerentes, coisas que estão ali presas em você, na tua pele, parece que assim é da tua essência, porque Deus colocou em você, para você ser usado, sabe, para abençoar pessoas através disso. Então, assim, busca de novo, sabe, se reencontra consigo mesmo. Mulheres, assim, uma coisa que eu penso, assim, como que a gente precisa de ter os nossos momentos de análise conosco mesmo. Eu gosto muito de ficar sozinha. Eu já sou, né? Eu sou um caso à parte. Se eu na semana eu não tiver um dia para ficar sozinha, assim, um bom tempo sozinha, parece que a minha vida descontrola, né? Eu sou aquela pessoa assim, que preciso de tempo, né? Para essa assim, para me reorganizar a semana, organizar os pensamentos, né? Isso é uma característica minha, mas assim, que a gente, como mulher, que a gente se encontre nesse lugar de analisar, olha, eu estou fazendo isso bem ou não, como que está sendo o meu comportamento aqui, por que eu estou agindo assim, por que eu estou tão agressiva, por que eu estou tão reativa, por que eu estou tão magoada, por que eu estou tão me entristecendo tanto, sabe, assim, como é importante a gente buscar na essência, sabe, no princípio das coisas, quando as coisas estão ainda começando, como é importante a gente analisar. Às vezes a gente começa com uma raiz de amargura, né? Aquela raizinha pequenininha, você ficou chateado, você ficou triste, e assim, você precisa reverter isso logo antes que isso comece a se tornar uma coisa maior, se tornar um bolo. Eu tive uma experiência esses dias na minha vida, de eu começar a olhar certas coisas, palavras, situações que as pessoas vinham me comunicar ou faziam comigo, e eu, assim, comecei a reclamar, sabe? Assim, mas fulano também, mas isso, mas eu cansei disso. E aí você vai criando, daqui a pouco você vai criando, daqui a pouco você está amargo, né? Daqui a pouco você está, tudo você está olhando com os olhos de ingratidão, sabe? De insatisfação.
Sabe quando você fica assim insatisfeito, nada não tá bom, né? Nada tá valendo. E eu assim comecei a parar e analisar, espera aí. E eu tenho aqui na minha casa, eu tenho uma plaquinha que chama gratidão, né? Escrita ali gratidão, que eu escrevi naquela plaquinha, e que teve um dia da semana que eu olhei para aquela plaquinha e ela tá dentro de uma cestinha que eu coloquei com umas flores, e ela caiu para dentro, assim, ela tombou e eu não estava vendo. E assim, parecia que era um sinal de Deus, sabe? Eu fui lá, coloquei ela em pé de novo, reafirmei ela dentro do cestinho, e assim, de olhar e falar gratidão, sabe? De olhar as coisas, as pessoas com mais gratidão, sabe? De olhar que às vezes as pessoas estão vivendo os mesmos conflitos que eu, ou até piores. Então, às vezes, as pessoas também estão num dia ruim, as pessoas estão vivendo situações difíceis e elas também têm que dar conta de coisas difíceis. E se eu posso olhar e compreender, se eu posso olhar e ter paciência, se eu posso olhar e ajudar, sabe? Por que eu vou começar a criar ali, né? Deixar crescer? É aquela coisa do um pouquinho de fermento que leveda toda a massa, né? Daqui a pouco a massa está inchada, está inflada por causa de um pouquinho de fermento ali, de algo ruim, uma pitada de fofoca, uma pitada de algo ruim que você colocou, e você assim, não, tirar isso dos teus olhos, sabe? Tirar da tua frente. E eu assim falei, Senhor, eu não quero estar ingrata, senão daqui a pouco eu estou amarga, daqui a pouco eu estou reclamando de tudo, daqui a pouco eu estou me tornando uma pessoa assim e perdendo a minha essência, sabe? A minha essência é de ser leve, de ser alguém que carrega frutos do Espírito Santo, sabe? Eu não sou perfeita, mas assim, Deus me fez para carregar isso, e eu quero o máximo, dar o máximo de mim para ser útil, para abençoar as pessoas dessa forma. Então, assim, e se eu estou em casa, se eu posso ter esse tempo de análise que eu tenho, se eu posso ter um tempo para ficar sozinha, para repensar, isso significa que eu tenho condições de organizar a minha mente, organizar os meus pensamentos e ser melhor para as pessoas. Então, assim, a gente precisa, mulher, assim, tira um tempinho para você. Às vezes é um tempinho do banho, né? Às vezes, mãe, né? Tem uma criança pequena, tem lá o marido, tem vários filhos, e às vezes, assim, é difícil de ter aquele tempinho só teu. Mas, assim, quando você puder, sabe, tira um tempo consigo mesma, sabe, para você se analisar. Como é que eu estou agindo? Como é que está o meu comportamento? O que eu posso mudar aqui? Como eu agi? Por que eu agi assim? O que me provocou isso? E assim, você ir lá na essência das coisas e trabalhar isso, sabe? Deus quer fazer isso com a nossa vida, até a gente achar de novo essa dracma. Achar aí e assim, se alegrar na presença de Deus, se alegrar com as amigas, contando, olha, eu estou me refazendo. Se alguma coisa que a mulher tem, essa é a resiliência, né? Eu falei esses dias aqui, né? Deus é resiliente. Eu acho assim que Deus como que Jesus se refez, como se Jesus levantou da morte, né? Como que ele assim é poderoso nisso, e Deus tem esse poder para nos dar também, sabe? Da gente se levantar, né? Então, se hoje é um dia que você, nossa, eu estou mal, eu não estou me aguentando, clama a Deus, busca a Deus, ora, chora. Então, se tiver que espernear na presença do Senhor, você vai fazer isso, você vai clamar a Deus, mas daqui a pouco você vai levantar e vai fazer uma maquiagem, você vai vestir uma roupa, sabe? Não, hoje eu vou casa de Deus dessa forma, eu vou melhorar, eu vou dessa forma. Deixa eu contar uma parte aqui para vocês. Esses dias eu estava ouvindo uma pessoa falar sobre por que os cristãos se arrumam para ir à igreja no domingo, né? A gente pensa muito nisso, assim, de a casa de Deus, né? A gente vai com o melhor, a gente quer honrar, né, ao Senhor, mas também, assim, há um sentido de libertação. Fala que a essência disso daí veio lá dos escravos norte-americanos, né? Quando eles, assim, eles eram escravizados e as roupas que eles usavam eram roupas de pano de saco, né? Roupas mal feitas, mal costuradas, eram roupas que sobravam ali dos seus senhores, ou até de um material muito rude, né? Que eram feitos ali umas roupas para eles usarem. Então, era a semana toda eles trabalhando, sabe? De uma forma muito grosseira, né? Mas, assim, o único dia que eles tinham para vestir uma roupa melhor era o domingo, quando eles eram livres para poder ir à igreja e que eles podiam adorar. Então, assim, quando eles começavam a sair para ir para a igreja, as próprias
vamos dizer assim, as senhoras, né, as próprias patroas, né, viam aquelas mulheres com chapéus bonitos, com umas roupas bonitas, e às vezes até extravagante, né, parecia uma competição, mas isso era algo assim que marcava a identidade deles. Nesse dia eu posso ser livre. Se é um dia só na semana que eu posso me colocar melhor, nesse dia eu posso ser livre, eu vou fazer. Então, assim, que a gente também tenha essa essência. Eu sou livre em Cristo, nós somos livres hoje, por isso que a gente pode se arrumar, mesmo que não seja só para domingo, mas até aquele dia de eu sei quem eu sou liberta, eu sou uma pessoa livre, sabe? O meu espírito é livre, a minha alma é livre, sabe? Eu sou cheia do Espírito Santo, então eu posso sair, eu posso me arrumar com a minha melhor roupa, mesmo que seja durante a semana, né? Eu posso botar o meu melhor sapato, mesmo que seja aquele único que você tem, mas você vai limpar ele, sabe? Mesmo que seja aquela única roupa melhor, aquele único vestido melhor que você tem, mas ele vai estar limpo, ele vai estar perfumado e você vai sair para atrair os olhares das pessoas, não para uma sensualidade, mas assim, porque, nossa, que pessoa elegante, que pessoa que demonstra algo, há algo dentro dela que eu não sei o que é, sabe? E é Cristo que você carrega, essa libertação que você carrega, sabe? Deixa Deus restaurar as coisas na tua vida, sabe? Essa é o chamado do Senhor aqui nessa dracma perdida. Não sei qual é a dracma, não sei aquilo que você tem perdido, mas recupera. O Senhor te dá recursos, Ele te dá uma vassoura para varrer, Ele te dá luz para você iluminar, sabe? Mas assim, recupera esse teu valor, porque você é uma pessoa de valor. Tudo aquilo que você tem, cada uma dessa dracma, constrói a tua essência e é muito importante. Você é muito bom. Você é muito boa para esse mundo, mulher. Né? Só falando assim, você é muito, sabe? Se há uma coisa de especial, você carrega o Espírito Santo de Deus, sabe? Que coisa poderosa, sabe? Você tem discernimento, você tem revelação, o Espírito Santo te molda, ele te ensina verdades que o mundo não sabe. Então, assim, você é muito valorosa. Amém? Queria terminar essa palavra. Alguém falou, quer falar alguma coisa? Oi, Rosane. Paz. Fala. Eu tô aqui, eu vou contar um pequeno testemunho, vou ser bem breve, porque o Espírito Santo está me tocando muito sobre isso. Conforme você começou a falar, eu estou muito incomodada. Eu lembrei de uma vez, eu estava trabalhando, eu trabalhava muito, trabalhava sábado e domingo para eu dar conta de todos os trabalhos. E com isso, eu deixei algumas coisas, né? Você não dá conta de ser mulher, uma boa esposa, uma boa mãe, trabalhando sábado e domingo e trabalhando a semana inteira, enfim. Aí eu lembro que um domingo, era um domingo à tarde, eu estava trabalhando no laboratório, que meu laboratório é anexo com a minha casa, né? E eu estava ali trabalhando e eu crente que eu estava fazendo uma coisa muito boa, né? Cumprindo o papel, trabalhando, né? E nisso eu estou trabalhando e eu ali dobrando, o Senhor falou assim comigo: olha como que tá a tua vida. E nisso eu parei para analisar. Eu falei, meu Deus, num domingo o meu filho estava na casa da minha cunhada, dormindo com ela, o meu marido na sala, vendo televisão, e eu ali trabalhando. Aí ali naquele momento eu fiz como essa mulher, né? Fui rever minha vida e eu pedi ao Senhor para me ajudar. Falei, Jesus, me ajuda. Eu não sei para onde, como que eu faço, o que que eu posso fazer para reverter essa situação. Mas já que o Senhor me sinalizou um erro na minha vida, me ajuda. E naquele momento eu fiz uma oração de entrega e renúncia do meu trabalho. Eu prometi ao Senhor que eu não trabalharia mais final de semana, independente de qualquer situação. Falei, Deus, eu vou cuidar da minha casa. E fiz essa oração, entreguei ali ao Senhor, chorando, sabe? E reconhecendo o meu pecado. E fui dentro da minha casa e falei com meu marido. Falei, Beto, o Senhor me chamou a atenção que está toda errada a minha vida. Eu estava achando que estava certa. E olha como que eu tô num domingo trabalhando, quer dizer, o domingo não é esse o objetivo para gente, do Senhor, né? E eu falei, eu preciso me posicionar em algumas áreas, você me ajuda? Aí ele falou, a decisão que você tomar, eu vou estar com você. E aí o Senhor me fez lembrar que naquele decorrer, o meu filho um dia pegou uma bala
e falou assim para mim: "Mãe, eu posso chupar essa bala?" Aí eu falei: "Pode, filho, pode chupar". Aí ele pegou, saiu e falou: "Eu vou perguntar à minha tia se eu posso chupar". Ou seja, até a referência de mãe, ele estava meio que perdendo, porque eu estava deixando a desejar. O meu papel de mãe, de esposa, estava em segundo plano. Meu primeiro lugar era o meu trabalho, e o Senhor aquele dia, graças a Deus, ele me chamou a atenção. E a minha história foi mudada. E o Senhor me incomodou muito para eu falar isso com vocês. Talvez a gente está tomando o rumo da nossa vida que a gente acha que esse é o melhor rumo. Ali eu achava que eu estava sendo um exemplo de vida, trabalhando, exercendo a minha função, e o Senhor me chamou a atenção. E o que que eu fiz? Eu clamei ao Senhor. E o Senhor, ele entrou com providência, foi me dando funcionários. E, querida, o Senhor, ele traz direção. Basta a gente querer obedecer. E foi um momento muito de desafio na minha vida. Eu tive que romper algumas coisas na minha vida que não trouxe conforto, trouxe tristeza, porque eu tive que me posicionar como mãe do Bruno e mulher do meu marido e dona de casa. Eu tive que renunciar a algumas coisas. Talvez essa mulher, como a Rosane falou, trouxe desconforto para ela, dela abaixar, né, pegar a moeda. E o Senhor hoje talvez pode estar trazendo isso para a gente. Que o Senhor falou muito sobre esse meu testemunho, que era para eu falar com vocês. Amém? Eu queria deixar, e vou deixar a Rosane, o Espírito levar a Rosane nessa palavra. Amém? Amém. Gente, assim, só pontuando uma coisa que eu me lembro de uma frase que o pastor Evandro falou domingo na pregação dele, assim, às vezes a gente não dá conta de tudo, né? Nós mulheres, então como a gente se cobra, né? A gente não dá conta de tanta coisa, ainda mais trabalhando, né? Filhos em casa, marido, tanta coisa, ministério na igreja, mas assim, se aquilo que a gente fizer a gente se perder da gente mesmo, não está valendo a pena, sabe? O que adianta a gente ter um monte de realizações e perder a nossa família, aquilo que Deus nos deu, perder a nossa essência, né? Então a gente realmente precisa filtrar, precisa colocar as coisas ali no ângulo, né? Observar o que realmente está valendo a pena e a gente assim se encontrar de novo. E Deus, assim, talvez Deus vai dar, como a Fabi contou aqui, Deus vai dar os caminhos, né? A maneira. Não adianta que eu preciso trabalhar porque eu preciso desse sustento, eu preciso render dessa forma. E, assim, enquanto que se ela abrir mão um pouco, Deus vai dando. Deus dá funcionários, Deus deu condições, né? Foi isso que aconteceu com a Fabi, né, Fabi? E, assim, da gente, sabe? Deus vai te dar condições. Eu me lembro de quando eu trabalhava, era trabalho, ministério, minha filha pequena, uma correria doida dentro de casa, e eu trabalhando muito também, e eu estava, assim, me perdendo, sabe? E uma das coisas, assim, eu me lembro de estar na minha mesa de trabalho e, assim, a lágrima descer no meu rosto, porque meu marido me ligou e falava assim, o que tu quer que eu faça hoje, que eu adiante para você em casa? O que você quer que eu descongele que carne, que eu faça isso, eu faça aquilo? E aí ele ficava me falando, olha, já fiz isso, a Ana, já botei a Ana para o colégio, isso, aquilo, aquilo. Aí ele falava assim, ó, quando ela chegar de noite, tu vai ver, eu fiz uma trança embutida nela, ele sabia fazer aquelas tranças embutidas no cabelinho dela. Gente, eu chorei, porque eu falei assim, Senhor, eu queria estar lá fazendo a trança na minha filha, eu queria levar minha filha para a escola. Então, assim, às vezes são pequenas coisas, gente, que a gente não dá valor ali naquele momento, mas como me doeu eu ver, eu era a mulher, né, estava sendo, né, você é a gestora do laboratório aqui, você fazia isso, fazia aquilo, no ministério, na igreja, eu à frente de tudo, eram musicais no final do ano, essa época de Páscoa eu já estava assim, empolvorosa, ensaios e coisas, né, e tanta coisa, mas assim, perdendo a minha essência de mãe, de acompanhar, de estar ali. Então, às vezes, a gente precisa abrir mão um pouquinho, sabe? Para Deus colocar as coisas nos lugares. Não que o Senhor me tirou da obra, não é isso, sabe? Não que assim, não que você tenha que sair do seu trabalho, então, para cuidar das coisas de casa, não, mas Deus, assim, vai equilibrar e colocar as coisas nos lugares, quando você está passando com as coisas na frente, né? Perdendo aí valores, assim, perdendo de ser a esposa, às vezes perdendo de dar atenção para o marido. Deixa eu falar uma parte aqui para vocês, meninas. Amem seus maridos,
Sejam mulheres que sejam amantes do seu marido, sabe? Sejam carinhosas com seus maridos, como que é necessário essa conexão de carinho, sabe? De intimidade entre você e o seu marido. Você não pode deixar perder isso, mas porque eu tenho um filho pequeno, ou por conta disso, ou por conta daquilo, sabe? A essência do casamento reside aí na intimidade. Muita coisa vai acontecer no seu casamento a partir da intimidade que você gera com seu marido. Então, assim, não se importa se você está gordinha, se você está magrinha, né? Se a sua pele, o seu cabelo não está tão perfeito assim, mas assim, ame o seu marido, porque assim, o Senhor te deu esse papel. Não perca esse valor também de ser essa mulher que ama o seu marido dentro de casa. Assim como você não quer deixar de ser uma boa mãe, né? Uma boa profissional lá fora, sabe? Seja uma mulher que ame o seu marido. Valoriza isso também, isso é muito importante. Amém, meninas? A gente vai terminar aqui e assim quero orar, né, para a gente conduzir aí essa nossa semana. Senhor, nós louvamos o teu nome nessa manhã por essa palavra tão preciosa, Senhor, que é para nós a tua palavra, Senhor. Deus, e nós clamamos a Ti como mulheres aqui, mulheres que querem ser inteiras diante da Tua presença, clamamos, Senhor, não nos deixa nos perder de nós mesmas, não nos deixa nos perder, Senhor, perder os nossos valores, Senhor, perder, Senhor, aquilo que o Senhor mesmo colocou dentro de nós, Senhor. Deus, em nome de Jesus, nós pedimos, Senhor, nos ajude a achar a nossa dracma perdida. Senhor, não nos deixa nos contentar com as 9, nos esquecer, Senhor, de uma só, assim como o Senhor deixa as 99 no aprisco e vai em busca de uma ovelha que se perdeu. Senhor, que a gente deixe as nossas dracmas, Senhor, guardadas e a gente possa ir buscar, Senhor, se humilhar, Senhor, que a gente possa, ó Deus, ir ao encontro daquilo que a gente tem perdido da nossa essência, Senhor, os nossos atributos, Senhor, as nossas características, coisas que o Senhor nos fez, a nossa essência, nós queremos recuperar no Senhor, Deus, para nós sermos melhores para nós mesmos, Senhor, para nós nos encontrarmos, Senhor, e sermos melhor para as pessoas ao nosso redor, principalmente dentro da nossa casa. A casa, Senhor, nos fala tanto desse abrigo, desse aconchego, desse lugar de segurança onde a gente se encontra, Senhor, e nós queremos que a nossa casa experimente o melhor de nós. Tem misericórdia, Senhor, quando as pessoas na rua experimentam o melhor de nós, quantas pessoas no nosso trabalho experimentam da nossa paciência, da nossa atenção, quantas pessoas na igreja experimentam dos nossos talentos, daquilo que a gente tem, e os da nossa casa ficam com as migalhas, Senhor, com as sobras, Senhor, ó Deus, daquilo que a gente é. Deus, ficam com a nossa grosseria, ficam com a nossa irritabilidade, Senhor, com a nossa falta de paciência, Senhor. Deus, tem misericórdia de nós, mulheres. Restaura, Senhor, a nossa essência. Senhor, Deus, em nome de Jesus, que o Senhor tenha misericórdia de nós, que o Senhor tenha misericórdia, restaura em nós. Tu és esse Deus que faz isso, o Senhor é Deus que nos faz caminhar vitoriosas, Senhor. Nós somos mulheres vitoriosas, nós somos mulheres posicionadas no Senhor, Deus, e nós queremos achar a dracma perdida, Senhor, estarmos inteiros na Tua presença, porque o Senhor é Deus de vitória para nós. O Senhor não nos deu, o Senhor não nos chamou, Senhor, para derrota, mas o Senhor nos chamou para sermos vitoriosas em Ti, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém, meninas. Que Deus nos abençoe, que essa semana seja uma semana de vitória, de graça do Senhor, tá bom? Na terça eu envio outro videozinho, não sei se foi interessante para vocês assim, mas a gente vai caminhando até vocês falarem, olha, chega, para, tá? E a gente muda, tá bom, meninos? Que Deus abençoe o sábado de vocês. Um ótimo final de semana com suas famílias, tá bom? Beijo, meninas. Beijo. Não tem problema, pode vir aí. Eu tomei antitetânica, eu tive que parar até no hospital. Meu braço inchou todo. Bom dia, dona Sônia. Você também. Tchau, muito obrigada. Dona Lúcia Helena Wagner de Souza. Lúcia Helena Wagner de Souza. Lúcia Helena Wagner de Souza.
dia, dona Lúcia. Bom dia. Pode se sentar nessa cadeirinha, o documentinho fica com a senhora. Eu hoje só vou tomar de vacina. A vacina de influenza, a da tá? gripe, tá? É. Depois eu tomo da... Porque eu tenho uma pra fazer. Ai, agora até me esqueci. E ela disse que eu posso fazer. Prontinho, dona Lúcia. Muito obrigado. Ficam com Deus. Deus abençoe vocês. Só aguarda ela te entregar seu cartãozinho. Tá. Isso aqui foi uma coisa de Deus. Amém. Para todos nós. Nossa, mãe do céu. Que beleza. Deixa eu ver se e olha, as pessoas são treinadas para isso, hein? Amém. Obrigada. Fica com Deus, meu amor. Você também. Fica com Deus. A luz. Tô te chamando direitinho. Dona Lúcia. Não. Seu Carlos Alberto de Souza. Carlos Alberto de Souza. Bom dia, seu Carlos. Documentinho fica com o senhor. Isso fica com o senhor. Algodão doce, gente. Não tem, poxa na vida, nem um pirulitinho. Seu Carlos, você pode sentar por gentileza na cadeira. Tem certeza que não tem, né? Tenho, infelizmente. Ó, mas eu vou anotar isso na nossa caixinha de sugestão para a próxima, ok? Da banda que não tiver, não tomou não. Não, então na próxima a gente vai estar providenciando isso, tá bem? Então tá bom. Me enganaram na casa. Te enganaram, falaram que era uma... Também não vou querer ir na praça de verdade hoje. Pode ficar sentadinho aí, seu Carlos, já vou entregar pro senhor.